adorar ao Senhor por essa oportunidade, nesse momento tão delicado. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero adorar a Deus pela vida do nosso pastor João, que nos confiou essa oportunidade de trazer a palavra esse dia de quarta-feira. As pessoas que vieram me Tiago, Deus, seu irmão, Deus seja louvado pela vossa vida e a vida da minha esposa Daiane, que adorou o Senhor. Nem quando você achar o texto, diga amém. Amém. Né? Mateus 17, versículo de número 3. Diz assim: retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconda-te junto à torrente de Querite, a fronteira ao Jordão. Versículo 4 diz assim: e beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se dali e habitou junto à corrente de Querite, à fronteira do Jordão. Amém? Gente, nesse culto de ensino, esse culto de quarta-feira, o Senhor gerou no meu coração a falar um pouco sobre esse lugar tão especial chamado Querite. Mas antes de eu falar sobre Querite, eu quero falar sobre Elias. Para quem já leu esse texto sabe que Elias, ele era tesbita da cidade de Tisbé. Ele ficava nesse local onde ele cresceu, e nós sabemos que Tisbé não tem localização. Se você for pesquisar, você for ver se Tisbé você consegue localizar, você não consegue localizar Tisbé. E Elias veio de uma cidade não favorável. Ele veio de uma cidade pequena, uma aldeia pequena, aonde Deus levantou Elias. A gente entender que quando Deus quer usar a vida de alguém, Deus não precisa de coisa grande, né? Quando Deus quer usar a nossa vida, Ele nos tira de lugar pequeno e nos coloca diante de lugares grandes. A segunda coisa que eu aprendo sobre Elias é que Elias é proativo. Elias não esperou Deus falar para ele: vai até Acabe e profetiza contra o pecado dele. Elias é proativo. Elias não espera uma ordem de Deus para anunciar a palavra dele, até porque a gente tem esse costume, a gente esperar Deus descer, Deus falar: vai, eu sou contigo, né? Vai, não te amedrontas, não temas, vai que eu sou contigo por onde quer que você andar. Só que Elias, ele não esperou a ordem de Deus. Elias é proativo. Eu aprendo com Elias que nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Existem portas que abrem para a gente somente uma vez, e essa porta abriu para Elias. Quando o pecado ele cresce com uma proporção tão grande, Elias acha nisso uma oportunidade, como se dizendo assim: aonde eu acho uma oportunidade de profetizar contra o erro, de profetizar contra o pecado, de anunciar Jesus para a vida de alguém, eu não posso esperar Deus falar para mim: a palavra já mandou ir, então eu tenho que ir, né? Então Elias, ele é proativo. Nós que fazemos parte da Assembleia de Deus Madureira, nós temos funções, nós temos obrigações, nós temos direitos. Só que a gente sempre espera a nossa liderança mandar a gente fazer alguma coisa, mesmo que a Bíblia manda a gente a fazer, como orar, como evangelizar, como ganhar almas. Nessa epidemia, talvez a gente, no conforto da nossa casa, a gente não pega o celular para mandar uma mensagem para alguém, para evangelizar a vida de alguém. A gente espera alguém que tenha um cargo eclesiástico na igreja, alguém que tenha uma responsabilidade maior para ganhar almas, sabendo que Deus, a palavra já mandou: vai, eu serei contigo, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda a criatura. Então Elias vai até Acabe, e a terceira coisa que eu aprendo sobre Elias é que Elias, ele é um homem de intimidade com Deus. E aonde eu vejo isso? Quando ele chega diante de Acabe e diz: segundo as minhas palavras, não vai chover. Segundo as minhas palavras, não vai chover. Não choveu. O texto diz que no orvalho tinha, então ficou seco.
um homem desse de intimidade, né? Tiago deixou escrito que nós somos levados às mesmas concupiscências, os mesmos desejos da carne que Elias tinha também como homem, mas Elias tinha uma intimidade tremenda com Deus. Imagina um homem chegar aqui e falar assim: pastor, não vai chover, não vai chover, a cidade de São Paulo não chover, por causa da palavra de um homem de Deus. Então há poder naquilo que você profetiza. Mas Deus está perguntando para nós: qual é o tamanho do grau da sua intimidade? Meu Deus, aleluia, Jesus. Então Elias profetiza e para de chover. Só que enquanto a crise chega diante da população de Israel, do Reino Norte, o texto diz que Deus manda Elias se esconder em Querite. Querite vem do hebraico da palavra cortar e colocar do tamanho certo. Cortar e ficar do tamanho certo. Querite significa no hebraico cortar e ficar no tamanho certo. Deus estava dizendo para Elias: Elias, enquanto o mundo está em catástrofe, enquanto o mundo está morrendo, até porque a seca chegou e muita gente morreu nesse tempo, como está morrendo nesse tempo de agora. Então, enquanto a morte estava reinando, Deus falou para Elias: se esconde que eu vou cuidar de você. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Elias: eu preciso poldar a sua vida, Elias, e eu só vou conseguir poldar a sua vida te escondendo. É o que o governo está mandando dizer, né? Fique em casa. Olha a oportunidade de Deus de cortar a nossa vida. Jesus foi o maior exemplo disso, não foi? Jesus mesmo disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Aquele que não for cortado não cresce. Jesus, ele é o maior exemplo de ser poldado para crescer. Nós sabemos que a videira precisa de 3 elementos para crescer. A videira precisa do clima, precisa da água e precisa da mão do agricultor para crescer. E Jesus é o maior exemplo disso. Jesus cresceu através do clima. Vamos falar numa linguagem cristã? Uma linguagem cristã para a gente entender? Jesus cresceu no clima. Já conversou com algum irmão e você falou para ele assim: e aí, como é que está a sua vida? Ele fala: não sei, eu estou passando um vento, estou passando uma tempestade. É a linguagem do cristão. Até porque tempestade para nós, clima para nós é sinônimo de luta. E Jesus nem sempre, mas a gente usa esse termo, não é? Estou passando um vento, estou passando uma prova, uma tempestade. E Jesus é o exemplo disso. Jesus cresceu nas crises. Aleluia. Jesus, vou repetir, Jesus cresceu nas provas. Glória a Deus. E me permita dizer para você: ninguém cresce na bênção. Bênção é para se aproveitar, mas oportunidade de crescimento é nas lutas. Então, se você está passando alguma luta, Deus está dizendo para você: estou te dando uma oportunidade para você crescer. Então, a segunda coisa, que a primeira é o clima, a segunda coisa é a água. Paulo mesmo deixou escrito que nós somos santificados, nós somos lavados pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. A palavra simboliza a água. Jesus mesmo deixou escrito: eu sou a água da vida. Jesus está dizendo para alguém: ninguém cresce se não tem a palavra. Aonde Jesus cresceu na palavra? Está escrito o texto: ele crescia na graça e no conhecimento. Jesus crescia através da água. A terceira coisa que uma videira precisa para crescer, que Jesus é a videira, é a mão do agricultor. Olha que o texto que a Bíblia nos ensina, que a mão de Deus, ou a destra de Deus, é que nos guarda, é que nos protege, é que nos abençoa. Então, nesses 3 elementos Deus quer ensinar a gente: aproveite a prova, aproveite a luta, aproveite para orar mais, aproveite para buscar mais, e nessa quarentena aproveite para ler mais a Bíblia para você crescer. Mas lembre-se disso: quem cresce na prova, quem cresce na luta, quem cresce na palavra, sempre terá a mão de Deus sobre ele. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então você pode dizer amém por essa palavra? A outra coisa
que acontece em Querite é Deus dizendo para Elias: eu preciso te cortar, eu preciso te preparar, Elias, para o que eu tenho para a sua vida. E o texto diz que o mundo está em morte e Elias está num lugar favorável. Isso mexeu comigo, porque a terra estava seca, sem água, sem nada. Só que o texto diz que Deus enviava um corvo para alimentar Elias e para levar bebida para Elias beber. É como se Deus dizendo: a minha igreja, mesmo com as crises de lá de fora, eu cuidarei dela a ponto de não passar fome e não ter sede. Eu quero deixar o seu coração tranquilo para você entender isso daqui. Deus vai usar um elemento que não é favorável. Deus vai usar um animal que não tem nenhuma qualidade para cuidar de um profeta. Vamos falar sobre o corvo? Quem lembra de Noé? Noé, ele enviou o corvo primeiro antes de enviar as pombas. O corvo não retornou, porque ele voava, né? Até porque ele tem uma força nas suas asas que ele consegue ficar mais no ar do que uma pomba. Mas também o corvo, ele ficava em cima dos cadáveres e aproveitava para comer. Então o corvo se alimenta de coisa morta. Se você não pegar isso daqui, é tão forte que Deus vai falar aqui para você agora. Pega isso daqui que Deus está falando para você. Deus vai usar alguém que se alimenta da morte para trazer a vida. Você não entendeu? Deus vai usar um animal que se alimenta de cadáver, de morte, para trazer a vida. Olha o que o texto diz: e ele trazia pão para Elias se alimentar. É como se Deus dizendo assim: Elias, eu vou usar o que você não espera. Aleluia! Olha aqui para mim. Querite é um lugar de esconderijo de Deus para usar algo que nós não esperamos para nos sustentar. A Bíblia inteira Deus ensina isso para a gente. Já percebeu que Jesus se escondeu também? Se escondeu. Quem lembra que quando a morte também estava chegando no reinado de Roma, que mandou matar todos os primogênitos, sendo eles do sexo masculino, as crianças, para não crescer, porque Jesus nasceria naquele tempo, e Herodes disse: o rei de Israel está nascendo, e já que ele é rei, ele não pode tomar o meu lugar, então o que eu vou fazer? Eu vou matar ele. Só que Jesus se esconde em um lugar que não é favorável para ele. Olha Deus usando algo que não é favorável para a gente: o Egito. Ele desce para o Egito. Deus usa o Egito como um lugar de esconderijo para Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: você está esperando demais de alguém que Deus quer usar outra pessoa. Vou repetir: você está esperando demais de alguém que Deus quer usar outra pessoa. E eu vou profetizar uma coisa para você: é capaz de Deus usar alguém que não busca Ele para te abençoar. É capaz de Deus usar alguém que não tem a mesma oração, que não segue a mesma religião que você, para cuidar de você. Até porque Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. Forma é um jeito só, dá para fazer bolo, mas é um jeito, é uma forma. Não, Deus trabalha com formas, e as formas de Deus faz a gente se esvaziar de nós e a gente dizer: Senhor, eu quero, traz a providência para mim. Aleluia! E nesse período de quarentena, Deus está nos chamando para Querite. Deus está nos chamando para Querite, para dizer para nós: eu preciso podar a minha igreja, porque em Querite a gente vai voltar para o lugar que é secreto. Aleluia. Vamos imaginar Elias em Querite, não tem amigo, não tem companheiro, até porque Jezabel mandou matar todos os profetas, não tem ninguém, só tem ele e Deus. O que Deus quer ensinar para a gente? Existem momentos que Deus traz a gente para um lugar secreto e nos afasta de todo mundo. E nesse período de quarentena, escuta isso daqui:
Deus está nos afastando até do lugar que a gente gostava de visitar, para a gente aproveitar o secreto. Aleluia. E o que você tem feito com o teu secreto? Olha o que Deus está dizendo. Nesse Querite, a única voz que Elias ouvia era de Deus. Nesse secreto, a única voz que Elias ouvia era a voz de Deus. Nesse secreto, era um lugar onde Elias podia orar mais. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não está conseguindo visitar alguém que você ama até por conta dessa quarentena. E talvez você está com saudade da sua família, saudade das pessoas, saudade de se abraçar. Eu imagino Elias querendo um abraço de alguém, não tinha um abraço de ninguém. Mas esse Elias aqui, ele mesmo, não tinha ninguém para abraçar ele. Mas uma coisa eu tenho certeza, a presença de Deus estava em Querite para cuidar dele. Glória a Deus. Deus está dizendo para alguém, essa angústia que está no seu peito não vai prevalecer. Porque só no secreto a gente consegue ter revelações. Só no secreto a gente consegue vencer os nossos medos. Só no secreto a gente consegue vencer as nossas ansiedades. Só no secreto a gente consegue ouvir a voz de Deus. Sabe o que Deus está fazendo com o nosso Brasil? Esvaziando a gente de vozes, para colocar a voz dele como prioridade. Desculpa, mas se você não consegue orar no teu Querite, se você não consegue orar no teu secreto, você tem um problema muito grande. Porque um cristão que ele aproveita o momento de ficar em casa, que é o Querite dele, não ora, não é um Elias. Sabe por que eu estou dizendo isso daqui? Porque a preocupação de Deus não é como você entra em Querite, mas é como você vai sair. Eu vou falar isso aqui, tem muita gente que vai entrar em Querite e quando retornar para os cultos da igreja vai voltar mais avivado do que era. Tem gente que não pregava, mas quando voltar de Querite, desculpa eu profetizar isso para você, se você quiser pegar, Deus vai trazer para nós pessoas com experiência de Querite. Aleluia. Glória a Deus. Para todos que estão em casa, que não conseguiram vir, eu quero profetizar na vida de vocês. Para todos que estão em casa em Querite, Deus está ouvindo a sua oração. E eu quero profetizar. Tem muita gente que não tinha revelações. Depois que passar essa quarentena, vai dizer: a quarentena não foi para me matar, foi para Deus me empolgar, para me crescer. Você pode dizer amém? Você está vendo a dimensão do que Deus está falando com a gente? Porque Deus está cansado de culto natural. Deus está cansado de culto normal. E como é que Deus vai restaurar nossos cultos? Em Querite. Eu quero finalizar na minha fala. Nessa passagem, depois que Elias sai de Querite, Tiago, o texto diz que ele vai para Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma mulher viúva. Uma mulher que ia morrer de fome. E observa que quando ele chega em Sarepta, ele conversa com ela diferente. Porque quando ele chega lá, o texto diz que ele fala para ela: o que você tem? Ela diz: nós vamos comer algo assado que eu vou fazer, e depois que eu comer, eu e meu filho morreremos. Aí ele diz: faz para mim, porque eles não vão morrer. Aleluia. Não, você não entendeu. Olha o que Deus está dizendo. Quando ele chega nesse culto de ensino, eu sou bem avivado, mas eu quero que você entenda o que Deus está falando para você. Quando ele chega em Sarepta, ele tem tanta certeza do que ele recebeu em Querite, que ele diz: você não vai comer, dá para mim, porque da farinha da panela não vai acabar mais. Olha o que Deus está profetizando para a igreja. Depois que passar esse Querite, toda a responsabilidade do Brasil será jogada para a igreja. Até porque quando a igreja sair de Querite, as curas voltarão para o nosso templo e as pessoas dirão:
vem para cá, porque aqui você pode ser curado. É a mesma coisa que Elias disse: dá para mim. Aí você vai dizer: vai na minha igreja, que lá o pastor ora, as pessoas são curadas, são libertas, são transformadas. Eu estou arrepiado, eu quero profetizar para a sua vida. Deus vai colocar uma mulher de Sarepta no seu caminho, mas desculpa, Deus não vai colocar ela antes, Deus vai colocar ela depois do Querite. Porque depois do Querite, Deus sabe que você vai ter estrutura para alcançar pessoas de Sarepta. E eu vou profetizar: Deus vai abrir portas para a igreja entrar, Deus vai abrir casas para a igreja entrar, Deus vai trazer prosperidade para a igreja, Deus vai trazer almas para a igreja. E eu profetizo nesta noite que a farinha da panela não vai acabar. Deus vai honrar a igreja, e você pode dizer glória a Deus por essa palavra, porque Ele te ama. E Deus está te perguntando hoje, fechei, como é que está o seu Querite? Como é que está a sua quarentena? Depois do Querite, eu vi Elias em Sarepta, Deus honrar ele, num tempo de fome para a família da mulher, e nunca mais faltar. Eu vi Elias orar no monte e o fogo do céu cair. Eu vi no texto, depois de Querite. Depois de Querite, Deus colocou Eliseu na vida dele. Porque depois de Querite, Deus não deixou ele mais andar sozinho, Deus colocou alguém do lado dele. Depois de Querite, olha aqui para mim, quando ele lá na frente, o texto diz que Deus levou ele para o céu sem morrer. E eu quero profetizar para a igreja: depois do Querite que a gente passar, esperaremos o arrebatamento. Nós cremos que logo o Senhor descerá. Aleluia. O Senhor estará conosco. E Deus está dizendo para alguém: o teu Querite vai revelar quem você é. Aleluia. Se o teu Querite, gente, vou finalizar agora, o teu Querite é só Netflix, só filme, você não lê uma Bíblia, você não consegue orar na sua casa, você vai sair de Querite não moldado para crescer, você vai sair grosso, vai sair pior. Se você acha, porque eu tenho ouvido muito isso, depois que a quarentena acabar, muita gente vai voltar cheia. Eu concordei, eu falei glória a Deus, vai voltar. A gente não pode esquecer que tem gente iludida. A igreja reflete naquilo que você faz em Querite. Se você não busca em Querite, você não vai buscar quando a igreja voltar. Então, diante dessa palavra, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, que eu quero orar 1 minuto pela sua vida. E eu quero que você reflita. Eu não quero que você, ore alto. Eu quero que você reflita no seu lugar, na sua casa. Vocês que estão na sua casa, reflita aí agora. Será que no seu Querite você tem questionado a Deus? Será que no teu Querite você não tem amado os seus filhos? Não tem dado valor para os seus filhos? Ou será que você só coloca filme para os seus filhos e não ensina a palavra para os seus filhos? Não ora com os seus filhos? Senhor, eu oro por todos os meus irmãos agora, que estão do outro lado também. Eu oro pela igreja do Brasil, a igreja de todas as nações do mundo, nesse período, Senhor, de Querite que nós estamos vivendo, de quarentena. Senhor, o mundo pode ser mudado pelo poder da oração da sua igreja. O desejo do meu coração, Senhor, é que o Senhor levante pessoas com o propósito de aproveitar o Querite para orar. Levanta intercessores, levanta pessoas para buscar a tua presença, levanta pessoas para amar o seu esposo, amar a mulher, amar os seus filhos. Eu quero te pedir, Senhor, visita os hospitais agora de pessoas que talvez não estão aproveitando oportunidades do Querite porque estão internadas. Visita os hospitais, visita as famílias,
Visita agora a saúde desse povo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que nesse Querite, Pai, não venha faltar pão, não venha faltar alimento, não venha faltar intimidade, não venha faltar a sua palavra. Eu oro, Senhor, crendo, porque a tua palavra que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É que eu te peço, sara a nossa nação, Senhor, mas que nós possamos entender que para o Senhor sarar, nós temos que clamar o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.